Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Se Escute. E hoje vamos falar sobre autoconhecimento, porque em qualquer relação, antes de uma relação com o outro, é importante saber a relação consigo mesmo. Eu sou Mila Vaz, fisioterapeuta pélvica, especialista em saúde da mulher. Eu sou Camila Rabelo, médica ginecologista, e estaremos juntas aqui as Milas para conversar com você sobre a sua sexualidade. Então, vamos pensar um pouquinho sobre autoconhecimento, sobre conhecer a si mesmo, conhecer os seus desejos, conhecer os seus limites, as suas emoções e o que isso interfere na sua vida sexual. Como é que é, Emila, isso de autoconhecimento? Como é que a gente consegue explicar isso para os pacientes? Então, autoconhecimento diz respeito aos nossos desejos, ao que a gente gosta, ao que a gente não gosta, né? Aos nossos limites, os nossos limites, as nossas emoções. Então, eu preciso perceber, né, como eu sou, quem eu sou, como eu me sinto. Então, isso é bem importante. Eu parar ali para entender e me perguntar se o que eu tô fazendo, se o que eu tô realizando, sobre aquela emoção, se eu sei lidar com aquilo no meu dia a dia. Contudo, na sua relação com você mesma, né, com todas as relações interpessoais, mas isso é ainda mais importante também quando a gente fala na nossa sexualidade. Mas é bem importante deixar claro para as mulheres que não é só ligado à sexualidade, né? Para você conhecer-se enquanto mulher sexualmente ativa e conseguir considerar, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, eu quero assim, eu quero assado, para você ter esse poder dentro da sua sexualidade, você precisa começar conhecendo a si mesma, como você disse, enquanto indivíduo, né? Quantas vezes a gente já se pegou vivendo ali no automático e não para se perguntar, será que eu gosto disso mesmo? Será que é assim mesmo? Né? Sim. E acho que aqui é o momento e o espaço para poder a gente pensar e entender, né, quem eu sou. Porque para poder a gente se relacionar com o outro, a gente precisa entender quem somos nós. Para a gente entender quem é a gente precisa aprender a se ouvir mais, né? Se prestar atenção, se escutar mais. Não se escute no trocadilho do nosso coletivo, mas se escutar verdadeiramente para conseguir captar no seu dia a dia e nas suas coisas o que tá legal para você, o que não tá. Não é um exercício simples, né? Não é uma coisa que você diz assim, procura se escutar mais. Não é uma coisa que a pessoa da noite pro dia consegue fazer, né? É um exercício que a pessoa precisa passar de evolução mesmo enquanto indivíduo, assim, de conseguir se observar, perceber aquilo que lhe gerou raiva, de que condição você fez para se controlar, aquilo que lhe gerou uma ansiedade muito grande, em que momento você se reequilibrou. Porque a gente não está falando do se conhecer global, né? E como lidar com você mesmo em todas as situações. E é isso que vai nos dar lastro e respaldo para conseguir se perceber de forma mais íntima e reconhecer os nossos desejos e limites para expandir para dentro de uma relação, né? Até porque quando acontece alguma coisa que a gente pensa que tá errado, que tá ruim, que tá diferente, a gente só consegue perceber se a gente sabe como é que era antes. Como é que eu tava funcionando antes. Então, agora, pensando um pouco no nosso corpo, para trazer, saindo um pouco das emoções, o autoconhecimento também lida com as emoções, mas pensando no nosso corpo, né? Porque a relação, levando um pouco assim agora para a relação sexual, que é muito corporal também, além das emoções, a gente precisa conhecer esse corpo. E aí a gente traz esse autoconhecimento que ele é bloqueado, banido ali da menina, né? Principalmente das mulheres, culturalmente. A gente não aprende a se escutar, a gente não aprende a se conhecer. Então, existe essa falta de conhecimento quando a gente pensa na parte anatômica mesmo, né? Então, a gente vai crescendo, a gente vai... sensações, né? Isso, a gente vai crescendo e a gente vai levando isso e vai descobrindo ali de maneira, né? Sozinha, sem conseguir conversar com ninguém. A mulher, o corpo vai se transformando. Porque uma frase interessante é dizer que o autoconhecimento não é um dom, né? É uma prática. Então, assim, é o exercício de buscar conhecer-se que vai fazer você se reconhecer. E quando você fala sempre da menina nova em formação e tudo, como que ela se
como é que ela começa essa jornada se ela não tem Esse um cenário de sim, instrução, esse conhecimento, né? Essa informação. Porque a educação da menina, a educação sexual da menina ainda é muito lastreada em tabu, né? Sim, muito dificuldade, castrada, né? em castração. Por mais que a gente ache que o mundo está mais moderninho, que as meninas estão mais modernas, tudo isso ainda é muito castrado, né? As meninas ainda se sentem, se colocam e estão num lugar de julgamento, né? É como usar um GPS, né? Se você não sabe onde está, você não sabe para onde você vai. Então você precisa se conhecer para entender aonde você quer chegar. Na sua vida especialmente como quando um a gente todo. expande isso para o sexual, né? Não tem para onde ir do ponto de vista sexual, de descoberta, de domínio do prazer, de domínio do que não gosta, se você não se conhece bem como um todo, né? E é um exercício que a gente tem que ir conduzindo, né? E tem tantas outras coisas que interferem, porque tem a coisa assim, tem bloqueios que a gente acaba trazendo, não só esse cultural, educacional, do papel da menina, do que é certo, do que é errado, do que é adequado, o que não é adequado, mas tem também muito da piração com a comparação, né? Com a aceitação do próprio corpo, com outros tipos de bloqueio que podem existir e perpassam nesse lugar, que criam esse lugar de segurança, né? E hoje, assim, quando você diz com a comparação, né, talvez isso esteja muito mais forte. Hoje o mundo está muito rápido, muito veloz. Uma pressão social intensa, né? Exato. Então, assim, a gente precisa parar um pouco pra gente tentar se escutar, pra gente tentar se conhecer e, sem dúvida, a partir desse conhecimento, a gente vai conseguir ter uma vida sexual melhor, né? Ali na medida que a gente se conhece. Então, como a gente já falou aqui, né? A gente cresce culturalmente com essa menina de perna fechada, com essa menina que não usa vestido, tem que ser sempre com a perna cruzada, que ela não pode brincar, como os meninos, correr, sentar. Então, assim, que ela não pode se tocar. E uma conversa que não é trazida em casa, né? Então, assim, o menino ele já cresce com o órgão dele, é um órgão externo, né? Então, ele naturalmente manipula. Exato. Diferente da menina, que quando ela começa, que surge de uma maneira natural, a sexualidade da menina, e ela, como interesse, ela começa a se tocar e a gente começa a recriminar. Não a ensinar a ela que sim, ali pode dar prazer, mas que tem que ser feito de maneira, né, privada, né, algo ali particular, que tem um ambiente. A gente castra. Fala, tira a mão daí, que aqui tá errado. Sim. E que aqui não pode. Então, a gente vai crescendo e trazendo isso como proibido, como sujo, como errado, né? E as meninas vão se fechando nesse lugar do não conhecimento do próprio corpo, mas em algum momento elas vão ter que elas despertam para isso através das experiências, mas não necessariamente esse seria o principal cenário para uma descoberta e para uma afirmação sexual, né? E é isso que dá lastro, embasamento ao entendimento de que as mulheres mais maduras são mais inteiras nas suas relações e são mais satisfeitas com a sua sexualidade, porque elas tiveram aí o tempo que a vida deu a elas para desbravar a sua sexualidade, né? Porque elas acabam começando no escuro. Sim. Né? Sim. Elas acabam começando no escuro, elas já de cara tiveram essa castração em casa, então elas já entenderam que ali não é um espaço que elas possam conversar. Na sequência, eu acho que vem uma autocrítica excessiva, né? Porque o mundo é muito... Tudo é muito público para todo mundo, então tudo tem modelos, tem parâmetros, tem exemplos, então tem as conversas ou as redes sociais trazendo parâmetros de verdades, que ela começa a querer se buscar naquilo, e existe uma autocobrança muito forte também, que dificulta muitas vezes a aceitação do próprio corpo para se abrir para uma sexualidade inteira, né? Tem a questão da própria falta de tempo, da correria do dia a dia, essa pressão social como um todo, que é difícil na vida moderna de uma mulher, você individualizar o tempo e ter o tempo, muitas vezes, para o autocuidado, nesse nível de autocuidado, né? Que é um autocuidado de conseguir conectar-se com você mesmo, reconhecer quem você é, para daí reconhecer os demais sentimentos. Exato. E aí, quando a gente trava essa menina, né? Ela deixa de se tocar, ela não se conhece, ela para de se permitir. Então, quando ela vai para a vida sexual,
ela não sabe dizer o que é que ela gosta, o que ela não gosta, onde ela gosta de ser tocada, qual é a pressão que ela gosta que toque, qual é o toque Com a velocidade. que ela gosta, qual é a velocidade que aquilo ali faça. Então, o autoconhecimento é fundamental para uma vida sexual prazerosa. Para que ela encontre essa plenitude depois, né? Exato. E o ideal é que fosse, enfim, que ela fosse construindo isso, que ela tivesse propriedade disso antes dela desbravar-se ao lado de outra pessoa. Né? Esse seria o cenário ideal, porque o autoconhecimento empodera e dá lastro e espaço para a vivência de uma sexualidade mais inteira, né? E isso é transformador. Sim. Quando a gente alcança esse lugar de entendimento e de controle da sua própria sexualidade, é transformador também para a sua vida enquanto mulher, não é? Isso. Algo que é muito discutido, por exemplo, é o orgasmo, né? Como chegar lá ao orgasmo? Então, assim, a gente sempre espera, quando a gente vai começar uma relação sexual, falar, ai, todo mundo fala de orgasmo, quero ter um orgasmo. E a gente fica lá, mas eu não preciso saber nada. Fica naquela expectativa quando a gente fala de casais, né? Aqui eu tô falando de casais heterossexuais. Eu vou esperar que a parceria me dê prazer. E, na verdade, a gente precisa entender que o orgasmo, ele vem a partir do nosso autoconhecimento, que eu não tenho que esperar que o outro me dê prazer, né? E só que para eu entender e conseguir fazer com que esse orgasmo aconteça, ele está nas minhas mãos. Eu não posso delegar essa responsabilidade para o outro. E trago aqui o orgasmo porque é algo muito discutido. A maioria das mulheres não sabem, nunca chegaram lá, né? E muitas falam assim, não sei se eu tive um. E tudo isso é pela falta do autoconhecimento. Porque ela entrega nas mãos da parceria o conhecimento da sua sexualidade. E aí, no projeto a dois, especialmente na relação heterossexual, né? Basada na penetração, ela vai ter mais dificuldade de reconhecer-se nesse lugar do prazer e do orgasmo. Então, ela entra para uma perspectiva que ela acha que é aquilo ali e ela nem reconheceu nada de coisa nenhuma, né? E assim, ou ela não consegue nem chegar lá exatamente por essa falta de conhecimento do que te dá prazer. E mesmo quando ela chega, ela não consegue entender que ela chegou lá. Mas eu diria que tem aquelas que acham que chegam, né? Sim, que é um público bem grande, eu acho. É dizer assim, não, tá tudo bem, tem orgasmo, tá tudo ok. Ali no trivial e, na real, talvez ela nem tenha tido um orgasmo de verdade. E é importante a gente deixar a mensagem aqui, porque a gente vai ter outros episódios e vai falar só sobre orgasmo e vai trazer tudo sobre orgasmo para vocês, mas é importante a gente dizer que, assim, o orgasmo é a estrela, é a cereja do bolo, mas o grande caminho para que a gente chegue lá é conhecer-se. Sim. Conhecer o seu corpo e saber o que lhe faz bem e o que não lhe faz bem e colocar isso na parceria, levar isso para sua relação. É você quem vai conduzir isso. Isso, permitir ou não, né? Ou dar os limites ali. Ou puxar para o que você quer, né? Limite ou permissão. Isso você só consegue fazer quando você sabe o que você gosta. Sim, sim. Né? O que dá certo para você. E o quanto que isso impacta na autoestima, né? Autoestima e empoderamento ali dentro do relacionamento, segurança. Sim. Porque uma mulher que tem o autoconhecimento garantido e se reconhece dentro de uma relação como protagonista daquela relação também, ela é uma mulher que vai ter mais segurança, né? E autoestima, no contexto que for dentro ali daquela relação, né? Se comunica melhor com os parceiros. Quantas mulheres nunca tiveram coragem de olhar a sua vulva? Né, de entender qual é a diferença, porque a gente tem a parte mais externa lá, então a gente tem a vulva, mais interno a gente tem a vagina, o canal vaginal, aí a uretra, o ânus. Entender essa diferença anatômica, entender ali por onde vem a urina, por onde é a menstruação ou a penetração, né, que acontece, isso é fundamental. Saber cadê o clitóris? Saber cadê o clitóris, claro! Quantas mulheres não têm essa informação essa ideia. E quantos parceiros não têm essa então, informação? Então, assim, é importante pegar um espelho, se olhar, ver os grandes lábios, os pequenos lábios, a coloração, o pelo, enfim, toda essa anatomia dessa região genital, até porque se acontece algo diferente, não sei nem como era antes, será que tá diferente agora?
Sim, não se olhar é fundamental, se tocar é fundamental e se reconhecer é fundamental, né, em todos os cenários. E eu acho que essa é a mensagem deste nosso bate-papo de hoje, é estimular e propiciar que você busque se conhecer. Essa coisa do espelho. E é um convite aqui para que você pare, se escute e possibilite essa busca desse autoconhecimento para uma vida sexual mais saudável, promissora. Entendendo, lembrando que, assim, vida sexual é uma coisa super longeva, né? E a gente precisa estar promovendo a continuidade disso de uma forma sadia. A ideia não é que os casais caiam na mesmice, ou que os casais caiam no tanto faz, ou que se acostumem ou vão deixando de lado a sexualidade. Esse não é o ponto. É o ponto, muitas vezes, que elas trazem pra gente, mas não é o que a gente gostaria que cada um fomentasse. Quanto melhor for sua vida sexual, mais longeva será a sua relação e vice-versa. Então, a ideia é cultivar uma sexualidade de qualidade sempre, em qualquer idade, né? Buscando se reconhecer e se permitir de acordo com o seu momento. Então, até o próximo episódio. Fiquem com a gente!